Vamos resolver o exercício 2.84 do polígrafo. Uma barra de madeira de secção circular e uniforme de 5 metros de comprimento, tal como se mostra na figura, está presa ao fundo por uma corda. Então, esta é a corda, e aqui tem um peso que está segurando a corda, e a corda ao mesmo tempo está segurando a barra de madeira de secção circular. Determinar a gravidade específica da madeira e a tensão na corda. Admitir que G é igual a 9,81 e o peso específico da água, 9.810 newtons por metro cúbico. Seguindo a mesma metodologia, nós precisamos coletar os dados de entrada, os dados de saída e a equação base. Os dados de entrada se encontram aqui dentro do enunciado. Temos comprimento 1, comprimento 2. O comprimento 1 se refere ao comprimento total da barra. Isso inclui parte da barra que está exposta para o ambiente. Tá? O comprimento 2 corresponde à parte da barra de secção circular que se encontra submersa no fluido. Então, no caso da parte completa, o comprimento total da barra é 5 metros e o comprimento submerso é 4 metros. 1 metro se encontra para fora. O peso específico da água, a gravidade, o diâmetro da barra de madeira é 8 centímetros. E a temperatura da água é 20 graus Celsius. Os dados de saída são os dados que pedem o problema, nesse caso a gravidade específica da madeira e a tensão na corda. É o que temos que encontrar. A equação base, nós temos duas equações que vamos empregar neste problema. Primeiro, aplicar a somatória dos momentos no ponto C. O ponto C é exatamente aqui onde se intercepta a corda e o bloco de madeira, o bloco de secção circular. E a somatória das forças em Y. Y nós consideramos que é o eixo vertical, tá? O eixo vertical é o Y. Então, a somatória das forças, um balanço de forças em Y, ele tem que ser igual a zero, porque o sistema se encontra em repouso. Aqui temos um diagrama de corpo livre da barra de madeira de secção circular. Estou representando esta força, que seria a tensão na corda, para baixo, porque esta força está mantendo a barra de madeira para evitar que ela vá embora, ela vá para cima, ela emerge para a superfície, né? Neste caso, eu estou representando essa força da corda por um T. O peso este é aplicado exatamente no centroide de todo o bloco, de toda a barra, de todo o comprimento. Como o comprimento total é L1, o peso tem que passar pela linha de ação de L1, que é exatamente o centro, então na metade, né? L1 sobre 2. E a linha de ação do peso, então, é exatamente na metade de todo o bloco de madeira, de L1. Já a força de empuxo é aplicada em outra linha de ação. A força de empuxo é aplicada em uma linha de ação que é da parte submersa, e não de todo o bloco de madeira. Tá? Então, nós temos aqui L2, ou 4 metros de bloco de madeira submerso. Então, este FB, a distância até o ponto C seria exatamente 2 metros, tá? A metade de 4 metros. Já que 4 metros está submerso, parte não está submersa, né? Que 4 metros, a metade seria exatamente 2 metros, tá? Então, do ponto C até o ponto de aplicação da força de empuxo é 2 metros. E do ponto C até o ponto de aplicação do peso é 2,5 metros. É isso que nós temos por enquanto. Também nós precisamos entender que ao aplicar momentos em C, nós vamos precisar exatamente qual seria a posição por onde passa W com relação ao ponto C. Então eu fiz aqui um triângulo retângulo para W, para encontrar a distância XW. Essa seria esta distância aqui, partindo do ponto C, uma distância horizontal, e ele vai até o ponto de intersecção da força W, tá? Então é este aqui, ó, XW, tá? Ele é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa segue a linha da barra, tá? A hipotenusa segue a linha de ação da barra, ou centroide da barra. Já a força de empuxo, ela tem uma outra linha de ação.
Essa linha de ação está aqui, ó. Ele é a intercepção da força de empuxo com também uma horizontal passando por C. Traço uma horizontal por C e a intersecção da força de empuxo seria o XB. Onde é que eu vou aplicar isso? Eu vou aplicar aqui na equação do balanço de momentos, tá? A equação do balanço de momentos, então, seria com relação ao ponto C. Então, eu faço isso. Somatório dos momentos em C igual a zero. Eu vou admitir que meu sentido anti-horário é positivo, tá? Independente se você admite que o sentido horário é positivo ou o sentido anti-horário é positivo, a resposta do balanço de momentos tem que ser exatamente a mesma. Não pode divergir só por ter tomado um sinal diferente neste caso, tá? Então temos a força de empuxo, que passa pelo centroide da parte submersa, tá? Vezes esta distância que acabamos de obter, xb, ele tem um sentido positivo, sentido negativo, tá? Menos o peso, que teria um sentido positivo, tá? O peso vezes essa distância xw. Então, xw é esta distância aqui, tá? É muito fácil encontrar quanto vale xw e xb. Em função de variáveis, é só aplicar o cosseno. O cosseno de θ é xw sobre L1 dividido por 2. E no caso xb, também aplica o cosseno. O cosseno de θ igual a xb dividido por L2 sobre 2, tá? Então, nós podemos ter equações em função de variáveis, tanto para xb quanto para xw. Aqui temos então um resumo do slide anterior para poder continuar. Já temos então a equação do balanço de momentos. Esta aqui é a equação do balanço de momentos que nós precisamos utilizar na nossa equação para poder encontrar o valor da gravidade específica da madeira. Tá? Essa é a nossa finalidade, encontrar esse G da madeira, utilizando a equação de momentos em C. A força de empuxo, então, a gente sabe que a força de empuxo é igual ao peso específico do fluido pela parte do volume que está submersa. Isso nós explicamos na parte teórica, que tem que ser o volume submerso. Tá? Não pode ser todo o volume do bloco de madeira, tem que ser somente a parte submersa. Eu sei que está submerso um comprimento L2, então deve estar relacionado a L2 esse volume. Tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. O volume deste pedaço de madeira é um tronco, um bloco de secção circular, tá? É secção circular. Então eu posso encontrar esse volume multiplicando a área dessa secção circular e o comprimento, né? Como se trata do comprimento da parte submersa, então eu multiplico pelo comprimento L2, tá? O diâmetro desse bloco é conhecido. L2 também é conhecido, então Vs, que é o volume submerso, é conhecido. Conhecendo Vs e sabendo qual é o peso específico da água, eu posso encontrar o empuxo em função de parâmetros conhecidos também. Então, o empuxo é igual ao peso específico da água vezes πd² sobre 4 vezes L2. Essa seria uma equação ou uma expressão para o empuxo em função de variáveis. Agora que temos o empuxo, vamos calcular o peso. O peso está se referindo ao peso do bloco de madeira, tá? Ao peso da madeira. Mas será que é somente da parte submersa? Não. É o peso total do bloco da madeira. Então, seria igual ao peso específico da madeira. Isto aqui, peso específico da madeira. E daí onde vai sair a gravidade específica da madeira que queremos calcular. Daqui, do peso específico da madeira. Vezes o volume total. Este volume total é diferente do volume submerso, tá? O volume total corresponde ao volume de todo o bloco de madeira. O peso específico da madeira, então, já que daí vai sair a gravidade específica da madeira, é igual, em função do peso específico da água, pode ser escrita dessa forma. Então, peso específico da madeira igual gravidade específica da madeira vezes peso específico da água. Tá? Isso nós podemos encontrar na tabela ou no formulário do polígrafo. Tá? E o volume total, escrito da mesma forma que o volume da parte submersa, só que nesse caso só vai mudar aqui o comprimento, né? O comprimento é diferente. A parte submersa é L2 e a parte total, incluindo a parte que está para fora, é L1. Tá? No caso é 5 metros. Tá?
Então, este valor é conhecido, o V total já é conhecido, o peso específico está em função da gravidade específica. Podemos substituir e encontrar um valor para W, né? Então, o W, o peso do bloco de madeira, gravidade específica da madeira, que queremos encontrar, isto é conhecido e o restante também é conhecido. Agora faltaria apenas o XB e o XW, mas esses valores já foram encontrados a partir do triângulo, retângulo do slide anterior, tá? Vamos mostrar aqui de novo o triângulo retângulo, tá? O XB é L2 sobre 2 cosseno de θ e o XW é L1 sobre 2 cosseno de θ. Então está expresso aqui também em função de parâmetros conhecidos. Já temos o FB, já temos o XB, já temos o W e já temos o XW. Temos os quatro valores, os quatro parâmetros em função de variáveis conhecidas, exceto aqui o SG, que é o que queremos encontrar. Vamos substituir então na equação de momentos em C. Substituindo e após várias simplificações, eu posso encontrar uma expressão de SG. Então observem que o peso específico da água não aparece mais nesta equação. Ele é simplificado. Tá? O cosseno também não aparece mais. Ele é simplificado. Se você quer entender como que aparece esta equação, coloque estas quatro expressões, substitua aqui na equação do momento e vá simplificando passo a passo, até que a resposta sua tem que dar exatamente isto aqui. Então, a gravidade específica da madeira depende apenas dos comprimentos submerso e total. Mais nada. Se eu quiser a gravidade específica da madeira em função de valores conhecidos, em função de números, essa gravidade específica da madeira dá 0,64 e obviamente é adimensional. Não tem dimensões a gravidade específica, tá? Agora aqui já temos a gravidade específica, dá para calcular a tensão? Sim, dá para calcular a tensão na corda. Como calculamos a tensão na corda? A partir do balanço de forças. Quais forças? Se eu tenho aqui, para o momento, por que não usei a força, a tensão na equação do momento? Eu não usei a tensão na equação do momento porque o momento da tensão desta força aqui é zero, né? Mas agora que aplique o somatório de forças, esta tensão vai aparecer. Tá? Porque tem duas forças indo para baixo, a tensão e o peso, e uma força indo para cima, que é o empuxo. Então eu posso fazer um balanço de forças. O empuxo indo para cima é igual ao peso mais a tensão. Tá? Agora então eu preciso calcular o quê? A tensão. Mas já tenho o empuxo já está aqui, ó. O peso também está aqui. Então preciso calcular apenas a tensão. É só substituir esta expressão e esta expressão aqui na equação do equilíbrio de forças. Depois de substituir e fazer as simplificações correspondentes, eu obtenho uma expressão em função de variáveis para a tensão na corda. Ela depende do peso específico da água, do diâmetro da madeira, do comprimento L2 que está submerso, do comprimento L1 que está submerso e para fora, completo, total, e da gravidade específica da madeira. Então, como estes valores já são conhecidos, se eu quiser encontrar a tensão na corda em termos numéricos, ela seria 39,45 newtons, tá? 39,45 newtons. É isso aí.